Durante os 8 minutos em que a Krista Gorman ficou sem sinais de batimentos cardíacos, sua consciência transitou para o que chamamos de vida após a morte. Ela passou por uma profunda reconexão com o amor divino, ou o amor do universo. Krista é membro ativa da International Association for Near-Death Studies, Associação Internacional de Estudos de Quase-Morte, e apresentou as suas experiências nas conferências de 2014 e 2015. Ela também se apresentou nas conferências de 2016 e 2017 ao lado do seu marido, Ainsley Threadgold, que também passou por um EQM. Algumas das suas histórias e lições são compartilhadas em seu livro, I Died and Learned How to Live. Eu morri e aprendi a viver. Eu traduzi e agora eu vou ler o relato da Krista. Antes disso, gostaria de pedir para que você deixasse a sua curtida. Isso mostra ao YouTube que você gosta do nosso conteúdo, assim como você vai ajudar na expansão do conhecimento sobre as experiências de quase morte. O meu nome é Krista Gorman e eu sou assistente hospitalar. Eu sou um ser espiritual vivendo em um corpo humano. Eu trabalho em uma sala de emergência muito movimentada em Venice, na Flórida. Tive uma experiência de quase morte há 14 anos, quando tive a minha filha. Eu estava em trabalho de parto induzido, uma semana antes da data prevista, devido a um problema de saúde na minha filha. Durante a indução, eu tive uma parada cardiorrespiratória e estive clinicamente morta, sem pulso, por 8 minutos. Nesse instante, eu tive a experiência de estar fora do corpo. Minha energia se acumulou em uma espécie de nuvem acima do meu corpo e eu fiquei assistindo a um filme lá embaixo. Era um filme muito interessante. A princípio, eu estava distante do meu corpo e ficava observando de longe o que estava acontecendo lá embaixo. Em seguida, uma força começou a me afastar. Eu resisti apenas por um instante e a força me levou e levou ao que chamamos de vida após a morte. Eu experimentei o feliz retorno ao amor e tive todas as minhas perguntas respondidas. Eu também escolhi ter uma experiência em que eu estivesse em um lugar onde houvesse outros seres espirituais que precisavam de ajuda. Eu sempre ofereci a minha vida em sacrifício. Eu me formei em psicologia porque eu queria me entender para conseguir ajudar as outras pessoas a se entenderem. Esse lugar que eu estava foi bombardeado por espíritos pedindo ajuda. No começo, eu queria ajudar todos eles, mas eu sabia que eu não podia. Eu sabia que eu precisava cuidar de mim primeiro e que eu estava lá naquele momento por mim mesma. Me foi dada a escolha e eu decidi sair daquele lugar. Eu fui me encontrar com o que eu chamo de espíritos benevolentes, ou anjos, como os chamamos. E eu escolhi voltar. Quando eu cheguei aqui, eu tentei falar sobre as minhas experiências, mas depois eu percebi que as pessoas não me entendiam. Então eu meio que guardei tudo, e eu guardei por 10 anos. Em parte porque eu era uma recém-graduada assistente de medicina. Eu me formei 3 semanas antes da minha morte, e quando eu voltei, tive que reaprender um monte de coisas. Eu esqueci de muitas coisas. Foi muito frustrante para mim, e eu tive que me concentrar. Eu passei muitos anos da minha vida em treinamento, e eu não podia sacrificar tudo. Então eu gastava muito tempo estudando, criando minha filha, trabalhando. Com o tempo, a minha experiência de quase morte acabou ficando em segundo plano. Eu era provocada por minha experiência. E muitas vezes tive o desejo de expor a minha história ao mundo, mas a verdade é que eu não estava pronta. Então uma crise atingiu a mim e a minha família. Me bateu porque eu tinha passado tanto tempo afastando essa experiência e essencialmente me afastando, que isso me fez fisicamente doente e espiritualmente doente. Isso afetou negativamente a minha filha e o meu marido. O meu marido foi músico em turnê por 20 anos em uma banda de rock e ele tinha negligenciado severamente a sua saúde. Chegou ao ponto de ficar muito, muito doente. Pensei que ele fosse morrer. Ele foi melhorando bem devagar. Durante esse processo, eu nunca me senti tão viva na minha vida. Foi uma experiência incrível. Ficar sem saber em que direção a minha vida estava indo foi incrivelmente revigorante. Foi muito assustador, mas eu sabia que tínhamos força para suportar. Eu sabia que a minha experiência de quase morte me dava essa força. Então eu parei de ignorar a minha EQM durante esse período de tempo e comecei a ouvir e permitir que ela entrasse na minha vida. A sincronicidade começou a acontecer. Minha filha nasceu no dia 17 de julho. Eu comecei a ver 17 e 7 em todos os lugares. Se eu olhava para um relógio, era 7:17. Atendia um paciente e o seu aniversário era 17/7. Então eu percebi que eu realmente precisava começar a ouvir. Durante esse processo de cura que surgiu o que eu chamo de os 12 princípios para viver uma vida diária.
São os princípios que eu desenvolvi para me ajudar a viver e me curar, e percebi que eu estava melhor, e no final das contas eu estava sendo quem eu realmente sou. Essas 12 coisas que me curaram e começou a curar a minha família, começou a curar o meu marido. Ele estava melhorando. Ele estava espiritualmente doente e por isso estava doente fisicamente. Minha filha começou a mudar e ficar melhor. Então nossa família estava se curando. Eu estava prestando atenção na minha experiência de quase morte. E agora eu preciso compartilhar. Foi isso que eu prometi para os meus anjos que faria. Eu compartilharia. Eu passei muito tempo me adoecendo por manter escondida quem eu realmente sou. Então eu escrevi um livro chamado Eu Morri e Aprendi a Viver. Esse livro conta a história da minha experiência de quase morte, minha vida depois dela e principalmente os 12 princípios. O ponto principal é a consciência. A consciência está em tudo o que fazemos. Precisamos saber que somos a encarnação física do amor do universo. Cada parte de nós é amada. Eu compartilho o amor do universo com você e você compartilha o amor do universo comigo. Se você chama de Deus, Alá, Buda, ou seja lá o que for, mesmo assim tudo termina em amor. Ter consciência de quem somos, do que estamos vivendo e aceitar qualquer que seja a lição que temos que passar. Precisamos enfrentar, porque as lições que nós passamos são realmente criadas por nós mesmos. Outro princípio é viver com amor. Viver amorosamente é ser quem você é, porque isso é o que somos. Nós somos amor para expressar amor. Precisamos transpor o nosso ego para amar. E o ego está em contraste com o amor. O ego tem que existir. Caso contrário, não poderíamos reconhecer o verdadeiro amor que somos. O próximo princípio é viver sem medo. Viver sem medo significa renunciar ao ego e nos apresentar a nós mesmos nessa vida como o amor que somos. Depois de ter a minha experiência de quase morte, o medo que eu tinha era tremendo. Foi por medo que eu mantive a minha história em segredo por mais de 10 anos. Eu mantive em segredo em parte porque eu estudava medicina. Fiquei apavorada com o julgamento dos meus colegas e presumia que eles me julgassem severamente. Mas na verdade eles têm apreço pela minha experiência de quase morte e coisas assim. Eu fiquei muito aliviada quando eu comecei a falar sobre isso. O meu próprio medo de mostrar ao mundo quem eu sou foi o que me manteve presa, doente e infeliz. O próximo princípio é viver uma vida com compaixão. Eu sempre tive compaixão pelas pessoas, mas percebi que o sentimento que eu tenho pelas pessoas que sofrem são os mais intensos. Me identifiquei porque eu olhei para elas a partir de mim, a partir do meu próprio sofrimento. Eu não olhei para elas de um ponto de vista desapegado. Viver em compaixão é identificar-se na outra pessoa, mas devemos fazer isso de uma maneira que você não absorva os seus problemas e as suas dores. Viver pacientemente é o próximo princípio. Viver pacientemente é necessário para permitir o desdobramento da vida sem forçar a sua agenda. Em vez disso, precisamos permitir que um momento seja apenas um momento. Viver o presente é praticar essa paciência. Quando estamos totalmente presentes no momento, permitimos o desdobramento da vida nas suas possibilidades mais altas. Quando estamos presentes no passado ou gastando muito tempo no futuro, não permitimos que o momento presente tenha qualquer tipo de força para a nossa criatividade. Propósito é mais um princípio. Eu nunca pensei que eu realmente tinha um propósito. Eu aprendi que o nosso propósito é simplesmente estar aqui. Outro princípio é viver espiritualmente. E a espiritualidade é algo que é um assunto muito amplo, mas eu fui e passei um pouco de tempo lendo o que as pessoas tinham escrito sobre espiritualidade. A transformação das pessoas é o que vale para manter todas as religiões em pé de igualdade. Porque todas as religiões, em algum ponto, estão defendendo a transformação pessoal. A definição moderna é a mais orientada para uma experiência subjetiva que leva a alguns uma espécie de crescimento psicológico. Isso é o que estamos falando aqui. A experiência de morte é uma experiência subjetiva de uma pessoa, e é a sua experiência que te move para frente em um crescimento psicológico, seja fora do corpo ou quando você encontra anjos ou espíritos benevolentes. O próximo princípio é viva fielmente. Viver com fé é acreditar que existe a possibilidade de viver a sua vida por completo antes que você possa experimentá-la na realidade. Porque a fé é baseada em uma espécie de pré-acontecimento da experiência real. Uma vez que você experimenta a realidade, então você não precisa ter fé. Você já tem a experiência.
Não estou dizendo que a fé não é necessária, porque a fé é necessária para te conduzir à experiência. Criatividade. Viver criativamente. Criatividade na vida é muito importante. Criatividade é o que somos. Somos criados através do amor. Somos criados através do amor benevolente do universo por nós. Somos criados através do seu infinito amor. E quando chegamos aqui, nos é dada a capacidade de co-criar. A capacidade de criar nos é dada através do ego. O ego tem que existir para entender o contraste. Então, à medida que passamos pela vida, nós criamos. Muitas vezes nós sentimos que não temos nada a dizer. Eu me senti assim, até que me conscientizei de quem e o que eu sou. Eu vivi minha vida dessa maneira e agora eu sou muito diferente. Eu vivo uma vida criativa e cada decisão que eu faço é uma decisão criativa. Por último, viva milagrosamente. Oh meu Deus! Há milagres em todos os lugares. Cada um de nós é um milagre. Fui chamada de milagre pelo meu médico que fez o parto da minha filha. Eu vou contar agora um pouco dessa história. Ele me ajudou no parto da minha filha. Foi muito traumático. Fiquei na UTI por 3 dias. Eu sobrevivi a 8 minutos sem batimentos cardíacos. Comecei a sangrar incontrolavelmente por todos os orifícios do meu corpo. Eu saí da UTI 3 dias após, gritando com as enfermeiras. Depois, o meu médico me enviou e-mail me contando o que aconteceu naquele dia. Ele disse: "Você é um milagre. Sua filha é um milagre ainda mais especial." Então, somos todos seres espirituais em corpos físicos. Espiritualidade, suponho, é a prática de trazer a sabedoria e o amor do universo através de nós, através dos nossos corpos, e compartilhar esse amor com todos. Para mim, isso é espiritualidade. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.